Você ouve agora Terceirona. Que beleza, meus irmãozinhos! Vamos lá, porque o programa da Terceirona, que vai te contar tudo sobre a rodada 9 da Série C, acaba de começar. Abrindo a 9ª rodada, a Aparecidense recebe lá em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo, o Tombense, no sábado, dia 15 de junho, às 5 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o CSA tenta vencer o líder, o Botafogo da Paraíba, o Belo. A partida acontece em Maceió, no estádio Rei Pelé. Lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, o Atlético recebe o Ferroviário do Ceará. A partida é também no sábado e a bola rola às 7h30 da noite. Já domingo, dia 16 de junho, o São José recebe no Paço da Areia o Londrina, em partida marcada para começar às 4h30 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o Remo recebe em Belém do Pará, lá no Baenão, o Ipiranga. Também no domingo, dia 16, às 4h30, o Figueirense recebe no Orlando Scarpelli o Confiança. E fechando o domingo, um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, o Caxias recebe no Centenário a Ferroviária de Araraquara. Na segunda, dia 17 de junho, temos mais 2 jogos. Náutico e Floresta têm um encontro marcado para as 8 da noite, lá nos Aflitos. O outro jogo da segunda-feira acontece lá no Rio Grande do Norte, em Natal, no Frasqueirão. O ABC recebe o Volta Redonda também às 8 da noite. E para finalmente fechar a rodada 9, o São Bernardo recebe lá no 1º de maio, no ABC Paulista, o Sampaio Corrêa. A partida está agendada para terça-feira, dia 18 de junho. Muito bem, chegou a hora de então você ficar com o ouvido colado na Terceirona, para sair daqui preparado para todas as emoções da rodada 9. Que beleza! Beleza, gente? Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Esta semana, queremos mostrar que o campeonato não está definido, tanto para os times que podem cair, quanto para os times que podem se classificar para a segunda fase da competição. E vamos também analisar qual o efeito das trocas de técnicos para os seus times, já que o demitômetro da Terceirona tá forte esse ano. A primeira coisa a se destacar é o que a matemática explica pra gente. São 19 rodadas nessa primeira fase. 8 avançam e 4 caem. A conta é simples. Quem chegar a 22 pontos não cai mais. Para avançar, tem que fazer 29. Foi sempre assim, desde que a Terceirona é jogada nessa fórmula. João, então ninguém tá garantindo ainda, porque a gente olha pra tabela e hoje veio o Atlético com 21 pontos ganhos. Tá quase lá, só falta um pontinho. A gente não imaginava o Atlético perdendo 10 jogos seguidos. É quase impossível. O Botafogo, o Belo, também está muito perto, falta apenas 2 pontinhos. O Belo está invicto e ainda vai chegar lá. Vai ser nessa próxima rodada. Pois é, Cícero, mas o pessoal lá de baixo tá com uma situação bem mais complicada. Olha só o São José, tem 4 pontos somente, teve jogos adiados e por isso ele ainda tem 12 jogos para fazer. Só que faltam 18 pontos para ele chegar a 22. Ou seja, ele tem que ganhar 6 partidas de 12 para conseguir se classificar para a próxima fase. É a metade dos jogos que ele tem para fazer. Na matemática, a situação do CSA é pior ainda. O Azulão tem 5 pontos e tem 10 jogos para fazer. Se ganhar a metade dos jogos, chega a 20. Fica faltando 2 pontos para se salvar. E o pior é o único time da Terceirona que ainda não ganhou de ninguém. A esperança do Azulão é que dentro de campo o time foi bem melhor nessa rodada. Jogou contra o Belo, que era líder, e foi bem melhor. Dominou a partida, mas de novo não veio a vitória. Ficou no 1-1. Mas se continuar jogando assim, pode sim conseguir escapar da zona da degola. E vamos imaginar que o CSA tem uma arrancada. Dá até para avançar para a segunda fase. Mas precisa de 25 pontos. E ainda tem 30 para jogar. O Azulão tá praticamente fora da briga para jogar a segundona no ano que vem. É verdade, mas na matemática ainda tem chance. Então vamos falar da classificação para a segunda fase. É óbvio, o Atlético é o time que está mais perto de se garantir. Faltam 9 pontos pro Esquadrão de Minas. Então a conta é muito simples. Tem 11 jogos e tem que ganhar 3. Parece, na verdade, até fácil. E ainda mais que o Atlético é o melhor ataque da Terceirona, João. O Botafogo e o Volta Redonda são 2 clubes que já estão quase lá também. O Belo precisa de 10 pontos em 11 jogos. E o Voltaço é o contrário, tem 10 jogos e precisa de 11 pontos. Tá quase lá, só não pode dar mole. Vamos falar agora de mudanças de técnicos.
O nosso demitômetro teve novidade essa semana. Gerson Guzmão não é mais o treinador do Confiança. No lugar dele, assume o Mazzola Júnior, que até semana passada estava no Náutico. Agora já são 10 mudanças. Metade dos times da Terceirona já mudaram de comando. E a 10ª rodada é nesse final de semana. Pois é, belezão. Agora que a gente já tem 9 rodadas, conseguimos ver quem tá melhor e quem continua mal das pernas depois que trocou. Um time que está em alta é o Londrina. O Tubarão começou com Emerson Ávila e agora está com Claudinei Oliveira. São 2 vitórias seguidas e o time está no G8. O outro que está subindo é o Remo. O Leão já deu adeus para a turma do fundão. Já está encostando no G8. O Rodrigo Santana assumiu e já ganhou 2 jogos. Está em 10º lugar e talvez pode chegar na segunda fase. Como a gente já falou antes, ainda tem muito tempo para reagir. Muito bem. E no meio desse rebuliço todo das trocas de técnicos, alguns times, nós podemos dizer que não melhoraram de maneira notável, mas também não pioraram, em um ponto que estão sendo ameaçados assim pela zona de rebaixamento. Perfeitamente, belezão? E com algum esforço, acho que a gente consegue olhar com bons olhos e dizer que o Floresta, antes comandado pelo Felipe Surian, ficou na média e não tem o pior desempenho. Com a chegada de Marcelo Cabo, a equipe, depois de algumas rodadas, já venceu 2 seguidas e agora é 16º. E pela primeira vez, respira fora da zona de rebaixamento. João, e temos o ABC, o maior campeão potiguar, que também depois da saída do Marcelo Cabo, que foi para o Floresta, e agora sob o comando do professor Roberto Fonseca, o Elefante perdeu 3, ganhou 2, empatou 2. Nos últimos jogos, perdeu por Volta Redonda em casa, e empatou com Figueira e ganhou do Floresta. Cícero, o time de Natal é 13º, tem 9 pontos com 9 jogos disputados. Vamos olhar agora os times que não tinha como piorar. João, conta pra gente. Eu quero lembrar que tem gente que continua muito mal e só não piorou, porque não tem jeito de piorar mesmo. O Sampaio Corrêa é um desses times que a mudança de técnico ainda não trouxe um resultado positivo de verdade, porque o time ainda continua lá embaixo, na zona de rebaixamento. A Bolívia Querida trocou o Thiago Gomes pelo Zé Augusto. Mas vamos esperar para ver se essa mudança ainda funciona. Os 2 últimos resultados foram bons. O Sampaio ganhou do Caxias e empatou com o São Bernardo fora de casa. Foi o primeiro time a roubar pontos do Bernor lá no 1º de maio. Então tem esperança pro tricolor do Maranhão, sim. Outro caso de troca de técnico que não mudou nada é coisa do CSA. Saiu o Cristian de Souza, porque não tinha ganho nenhuma partida, não teve nenhuma vitória. Entrou Igor Magalhães, que para mim também é um pouco inexperiente. E o Azulão continua sem ganhar nada e de ninguém. O time alagoano tá na penúltima colocação. A esperança é que o último jogo foi o melhor do CSA até agora na competição. Empatou em casa com o Botafogo da Paraíba, que era líder. Por muito pouco não venceu o Belo no finzinho. Se não fosse aquele vacilo, o Azulão estava fora do Z4. O caso do São José é pior ainda. É o último colocado da tabela, perdendo muitos jogos. O Zeca trocou o China Balbino pelo Pingo, logo depois da segunda rodada. Aí, quando o técnico ia estrear, veio aquela tragédia no Rio Grande do Sul. O São José foi muito afetado, Cícero. A água chegou na rua do estádio. Os funcionários do clube perderam tudo. Teve jogador que não conseguiu chegar no clube pra treinar. Foi lindo como o clube se mobilizou, ajudou quem mais precisava numa hora tão difícil. Mas dentro de campo as coisas não andam boas. O Zeca só tem uma vitória em cima do Náutico. Só que as dificuldades do Zeca ainda não acabaram. O aeroporto continua fechado lá em Porto Alegre. Então, toda vez que joga fora de casa, o São José precisa pegar um ônibus e ficar 8 horas na estrada para chegar em Florianópolis. Só aí que eles pegam um avião. Isso afeta demais a preparação do time entre uma partida e outra. Mas a surpresa e dúvida, qual será? Será o desempenho do Mazzola Júnior, que acabou de assumir o Confiança. Ele assumiu na quinta-feira. Será que o Dragão vai melhorar ou vai piorar? É, Cícero, a gente tem sempre que torcer pra melhorar. Sorte por Confiança. Mas é isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quem vocês acham que avança? Quem vocês acham que cai? Por favor, entrem nas nossas redes sociais e comentem e digam o que vocês pensam sobre isso. Porque hoje, esse foi o nosso quadro de destaques. E vamos para uma análise agora completa do campeonato no nosso próximo bloco, com várias informações que vocês vão adorar. Beleza, 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 meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Vamos nessa então analisar a Série C. Chegou a hora de falar da tabela, dos números e dos fatos marcantes da rodada anterior e da próxima. Vem comigo. Então, vamos lá, meus queridos. Eu queria convidar o Cícero e o Belezão para algumas observações.
Lembrando que a gente já fez essas análises já fazem um tempo. E eu queria, depois de algumas rodadas, retomar elas. Afinal, faz tempo que a gente não fala das principais estatísticas do campeonato, que são a artilharia e as assistências. A gente, na verdade, não fala, porque a artilharia é uma coisa que não muda tanto. O jogador que é artilheiro começa fazendo gol e termina fazendo gol o campeonato inteiro. Mas o motivo dessa pauta aqui, eu já sei, é que tem um fato curioso ali, nos jogadores que mais balançaram as redes, não é? Esse fato curioso aí não seria sobre o nosso glorioso Paulo Sérgio, o atacante do Náutico? Exatamente, belezão? Mas vamos aos fatos, só para vocês terem ideia da importância do camisa 9 do Timbu. Antes disso, os dois maiores goleadores da Série C continuam sendo Jonatas e o Ítalo. Eles estão empatados com 8 gols cada. O Jonatas, jogador do Atlético, e o Ítalo, jogador do Volta Redonda. Mas em terceiro, com 6 gols, vem o Paulo Sérgio, atacante do Náutico. Sem dúvida, o problema do Timbu não tá no ataque. O Paulo Sérgio, ele sozinho tem metade dos gols do Náutico na Série C. A equipe de Recife tem 12 gols marcados até aqui e 6 são do camisa 9. É um atleta com uma média de gols muito grande. Isso aí é um fato curioso mesmo, viu? Porque mesmo com um dos seus jogadores entre os 3 melhores da Série C, na artilharia, o Timbu vive uma crise com demissões, derrota, torcida vaiando e vê o Z4 ficando mais perto. O problema talvez seja a defesa, porque ela já tomou 11 gols. E por isso, o time amarga a 14ª posição. Fez 12, tomou 11, um golzinho só de saldo de gol. Galera do Timbu, essa é a hora de aproveitar o goleador que tem e tentar sair desse momento ruim. A gente poderia falar, então, da briga para ver quem é o melhor garçom da Série C. Quem melhor passa a bola para o companheiro. Essa briga assim mudou muita coisa. Ter um jogador que dê assistência, aquele meio cerebral que deixa os companheiros na cara do gol, é uma coisa rara. E o São Bernardo tem. É ele quem lidera a lista dos garçons da Série C. Silvinho, com 4 assistências. Em segundo, temos o Lennon, do Botafogo da Paraíba, na cola. O jogador do Belo tem 3 passes para gol e não é à toa que o time da Estrela Solitária é o vice-líder e briga forte pelo acesso. E aí, João, você deve estar se perguntando, mas como líder, o Atlético, com 21 gols marcados até aqui na competição, não tem ninguém brigando por essa estatística. E aí você se engana. Dos 10 primeiros colocados em números de assistência, o time mineiro tem 3 atletas na lista. Perfeitamente, Cícero. Os meias Davi Braga e o Polvileiro e o defensor Inayan, todos com 2 passes preenchem essa lista. Que time forte, o artilheiro da competição e diluído entre vários jogadores, ótimos números em assistências. Eu vou dar uma pausa no futebol porque eu quero contar pra vocês sobre uma das cidades que abriga um time muito especial aqui na Série C, que é o São José. Estamos falando da capital gaúcha, Porto Alegre. Vocês sabiam que Porto Alegre tem uma rua que já foi considerada a rua mais bonita do mundo? Belezão, é a Rua Gonçalo de Carvalho, que é incrível por suas árvores centenárias que formam um túnel verde maravilhoso. Essas árvores são tipuanas, com mais de 80 anos, que criam uma sombra super agradável e uma vista de tirar o fôlego. Em 1970, a rua quase foi demolida para a construção de um viaduto, mas foi salva graças à mobilização de moradores e de ativistas ambientais. Exatamente, João. Em 2006, ela virou patrimônio histórico e hoje é um verdadeiro cartão postal da cidade. Um lugar perfeito para você passear, tirar fotos, um orgulho para os porto-alegrenses. Meus irmãozinhos, chegou a hora da gente olhar com mais carinho para a tabela da Série C e bater um papo sobre a classificação e o que nos aguarda para essa rodada 10. Vamos começar com os times que estão lá em cima, com tudo nessa Série C. E segue o líder. O Atlético, depois de perder o primeiro lugar, voltou pro topo. São 21 pontos em 8 jogos disputados. E em segundo, o Botafogo da Paraíba, com 20 pontos e também com 8 jogos. Briga de gente grande. Outros 2 clubes que ocupam a parte de cima da competição, a parte alta da classificação, são Volta Redonda em terceiro com 19 pontos em 9 jogos. E o São Bernardo, o Bernô, com 18 pontos em 9 jogos. Ai, gente. Vamos então para a zona de rebaixamento. Lá embaixo, a presença dos gaúchos é forte.
Quem abre o 17º é justamente um time do sul do país, o Caxias. O Grená tem 6 pontos apenas, mas mantém a esperança acesa, já que ainda possui jogos atrasados. O Caxias só jogou 6 dos 10 jogos até aqui. Em 18º, vem o Sampaio Corrêa, com 6 pontos em 9 jogos. O CSA é o vice-lanterna, com 5 pontos em 9 jogos. E mais um gaúcho que compartilha da esperança de poder sair do Z4, já que não tem todos os jogos disputados, é o São José, que é o lanterna da Série C e tem apenas 4 pontinhos. O destaque da rodada fica com o Ferroviário. Oxente, o meu Ferroviário lá do Ceará, que pegou o elevador e deu um salto na tabela. Pulou lá de baixo para 11º e agora está apenas 2 pontinhos, 2 pontos do G8, com a vitória sobre o São José. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, eu quero de novo falar um pouco de outra cidade muito legal, parar um pouquinho com o futebol e contar uma história pra vocês. Tem um time aqui na Série C que leva o mesmo nome. Estamos falando de Londrina. Londrina é uma cidade incrível, não é não, João? Incrível, sem dúvida, e muito rica culturalmente também. Não sei se vocês já sabem, mas Londrina abriga a 2ª maior comunidade japonesa do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Desde os anos 30, os japoneses chegaram por lá impulsionados pela agricultura. E eles transformaram a cidade, João, com suas técnicas avançadas e cultura muito rica. Hoje a comunidade não só preserva suas tradições através de escolas e festivais, mas também contribui muito para o crescimento cultural e econômico do local. O Clube Nipo Brasileiro de Londrina é um exemplo de como eles promovem essa integração e celebram a sua herança. É um orgulho para Londrina ter essa influência tão marcante na cidade. Belezão, Cícero e amigos, eu queria abrir esse bloco falando de um time que lá no começo da competição todo mundo achou que iria ser presença confirmada na zona de rebaixamento até a última rodada. Mas depois do retorno do técnico Paulinho Kobayashi, voltou a vencer e já tá lá no meio da tabela, longe do Z4. Esse é o Ferroviário do Ceará. É, João, a equipe foi melhor desde o começo. O Ferroviário venceu um desfalcado São José por 3-2 na quarta-feira passada, no Presidente Vargas. Com o resultado, o Tubarão da Barra deu um salto legal na classificação. Chegou agora em 11º lugar. Ele subiu 4 posições na classificação. O time Coral está apenas a 2 pontos do G8. Tá pertinho ali, né, Cícero? Imagina, o Ferroviário no G8. O primeiro time que abre a zona de classificação para a segunda fase é o Ipiranga. Time gaúcho que tem apenas 6 jogos disputados. Os gaúchos têm 12 pontos e o Ferrão tem 10. O time do Ceará enfrenta a sua quase xará Ferroviária, agora na 10ª rodada. É uma missão muito difícil. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a equipe do Náutico. A diretoria corre contra o tempo. A torcida não apoia mais o time em campo, sempre vaiando, e parece que a zona de rebaixamento está cada vez mais perto. Nem a troca do Mazola Júnior por Bruno Pivetti no comando técnico da equipe parece que surtiu algum efeito. Que situação, hein, meus queridos? E tem mais novidades, viu, João? Porque o Timbu anunciou a saída na quarta-feira, dia 19, do Rafael Vaz e o Thiago Lopes. O time está com uma cara que vai fazer uma reformulação em pleno andamento do campeonato. Às vezes isso pode dar certo ou pode não dar certo. E tudo isso, Cícero, começou depois da surpreendente derrota por 1-0 para o Floresta. O Náutico, depois disso, anunciou 2 saídas. Na terça à noite, o zagueiro e capitão da equipe Rafael Vaz deixou o clube. E na tarde de quarta-feira foi a vez do meio atacante Thiago Lopes se despedir do time. O que mais me espanta é que o Rafael Vaz, de 35 anos, chegou no Náutico nessa temporada e foi titular em 6 das 8 partidas do Alvirrubro na terceirona. O zagueiro ainda marcou o gol na goleada por 4-1 sobre o Remo, nos aflitos, enfim, pouquíssimo tempo de trabalho. Já o Thiago Lopes chegou ao Timbu em abril, fez apenas 8 partidas pelo clube, 7 pela Série C e 1 pela Copa Nordeste. O jogador fez um gol com a camisa alvirrubra, na vitória de 3-0 diante do ABC. Cícero e Belezão, tomara, né, que as escolhas da diretoria se mostrem certas e que o Náutico reaja na Série C. Vamos acompanhar de perto. Então, gente, estamos falados, meus irmãozinhos? Essas foram as nossas análises sobre a Série C, com todas as informações quentinhas aqui da redação da Terceirona.
Muito bem, meus irmãozinhos, vamos chegando ao fim de mais uma edição muito especial. João e Cícero, alguma coisa a mais a dizer para quem ouviu a Terceirona até aqui? Belezão, primeiro de tudo, obrigado, né? E dizer que a animação tá grande pra essa rodada 10. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Amigos que ouvem a Terceirona, um abraço grande. Vamos que vamos para mais uma rodada de cobertura aqui no nosso portal, que começa agora. Até a próxima, meus amigos. É isso aí, meus irmãozinhos. Depois de fecharmos o nosso programa, vamos focar os trabalhos em começar a cobrir os jogos dessa 10ª rodada. E falando nisso, você acompanha todos os detalhes da rodada no nosso portal, terceirona.com. E nas nossas redes sociais também, é sempre Terceirona Oficial. Você também fica por dentro de tudo no nosso grupo de Zap. Tem um para cada time. Se você quer receber informação exclusiva e conteúdos do seu time, vai lá no nosso site. Clica no símbolo do Whats e eu aqui, o Belezão, vou te ajudar a chegar lá. Meus irmãozinhos, felicidades, um beijo no coração e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.